Pessoal, eu quero trazer também a questão do congelamento, né, que foi feito ali pelo governo federal, porque agora eles detalharam os ministérios que serão mais impactados. Já que a gente está falando aí de economia, eu quero trazer essa situação para vocês, para a gente fazer a nossa análise final aqui no 3 em 1. Então, se a gente olhar para os ministérios mais afetados e olhar para um congelamento em bilhões, na saúde foram mais de 4 bilhões, cidades 2,13, transportes 1,51, educação 1,28, desenvolvimento e assistência social 924 milhões, integração 719, defesa 675 milhões, agricultura e pecuária 453, fazenda 443 milhões, justiça e segurança pública 279, turismo 269 e, por último, desenvolvimento agrário com 216 milhões. O que a gente tem, então? Saúde e cidades, que de alguma forma impacta o programa de aceleração do crescimento, que é o carro-chefe do governo federal e que a ministra do Planejamento, ao lado do ministro da Fazenda, disseram que não seria impactado. Todos vão passar pela tesoura. Agora, esses dois aqui, saúde e cidades, serão os que mais terão um impacto, só que a gente está falando também de saúde, que, por exemplo, tem um dos maiores orçamentos aqui do país. Como é que você avalia essa lista aqui, hein, Alangani? Eu avalio da seguinte maneira: a realidade se impôs. Não tem dinheiro para absolutamente tudo e tem que contingenciar. Não dá para falar em programa de aceleração do crescimento. Aliás, o PAC foi um fiasco no passado, se não tiver dinheiro, né? Então a gente precisa fazer agora, Evandro, o programa de aceleração do contingenciamento, porque o dinheiro está acabando, as contas públicas estão sendo explosivas. Eu não sei exatamente qual foi o critério que o governo utilizou, né? Lógico que saúde acaba tendo o maior orçamento, mas educação também acaba tendo um orçamento muito grande e o corte foi bem menor do que na saúde. Então não sei por que o governo também acabou pesando mais a mão no corte na saúde em relação aos outros ministérios. De qualquer modo, na saúde tem emenda aí também, né? Porque a Comissão de Saúde é a que mais recebe emendas. E isso daí vai gerar ruído, vai ter barulho no Congresso Nacional. E aí, Gustavo Segré? Eu estou analisando os números. Por exemplo, a saúde pode impactar no atendimento da saúde da população. Cidades, PAC. Transporte, por exemplo, estradas, ou pontes, ou infraestrutura. Sim. Educação, nem se fala, né? Estamos falando do futuro da nação, que está quarto no corte. Agora, Fazenda 443. Aí deve ter corte de funcionalismo, provavelmente, porque não tem em que cortar. Se assim, nos outros pode cortar investimentos, pode cortar prestação, mas Fazenda não tem muito para cortar. Então, esse deve ser um corte mesmo no funcionalismo. Parabéns. Agora, não vamos cortar saúde, não vamos cortar PAC, não vamos cortar educação. Só que não, cortaram. Mas isso aí não entraria naquele seu argumento de que não tem dinheiro para tudo, de que em algum momento é preciso cortar, Alangani? Exatamente, não tem muito, as escolhas são conflitantes. Então. E aí, dentro dessa lógica, eu tenho que estabelecer algumas prioridades, aonde que eu vou cortar. Por exemplo, para mim, turismo nem devia existir. Ministério do Turismo não deveria existir. Por que o governo tem que ficar ali fomentando, dando dinheiro para o turismo? Resolve o problema da segurança pública no Brasil, que o turismo decola. Você não precisa da muleta ali do governo para o Ministério do Turismo. O turismo no Brasil é muito baixo, em grande parte porque a segurança pública aqui é um país em guerra, é um país devastado. Então isso daí é dinheiro jogado fora. Desenvolvimento agrário. A gente sabe que desenvolvimento agrário ali, nesse ministério, por exemplo, você tem ex-integrantes do MST. Para quê? Né? Eu não sei exatamente para onde está indo esse dinheiro. Fecha isso daí. Tem uma série de desperdícios aí que dá para cortar. Agora, e aí, se a gente fecha mais aqui, o corte na saúde, o corte em transportes, o corte em educação, acabaria sendo menor, porque educação, você tem um projeto de longo prazo, né? Você tem efeitos na produtividade do país, saúde também é muito importante, evidentemente, transportes, infraestrutura. Então dá para enxugar em outros ministérios e carregar, diminuir o corte nos outros. Desenvolvimento social é ajuda social, é Bolsa Família. Fala, ô Piperno.
Dá para explicar sim, esses cortes maiores, inclusive com base nos argumentos de Alan Gani. Talvez o Ministério da Fazenda e Planejamento tenham ouvido muitas vezes os economistas liberais. Por quê? No caso de saúde e educação, porque são aqueles dois ministérios exatamente que têm a sua participação indexada na arrecadação. Então, veja, se ele precisa de 1 tri, mas a arrecadação subiu além disso, então ele vai receber 1 tri e um pouco. Bom, dá para cortar esse algo mais. Muito provavelmente tenha acontecido isso. Então, por isso, eu imagino o governo tenha feito cortes tão profundos nessas duas partes. E o meu caro liberal Piperno, por isso... eu não sou liberal. Só rapidamente, gente, o pessoal da rádio tem um rápido intervalo, daqui a pouco espero vocês para o nosso girinho aí, arrematando. Até já. E por isso que tem que acabar com esses mínimos constitucionais, voltar ao que era antes. Pois talvez tá vendo, os mínimos constitucionais expliquem, não tem nada liberal, expliquem esses dois cortes. Agora, no caso de transportes, até falei isso aqui outro dia, o Ministério dos Transportes, ele é um ministério que está gerando receita por conta dos leilões de concessões. Então dá para cortar de um lado. E foi interessante, porque o Ministério do Transporte sinalizou ali, vazou para a imprensa que não ia ter corte, né? Sim, porque ele pode cortar de um lado, porque ele vai arrecadar do outro. Agora, no caso do desenvolvimento agrário que foi citado aqui, o desenvolvimento agrário, no qual não houve um corte tão grande, é também aquele ministério que estabeleceu a meta de mais de 200 mil assentamentos até o final do governo. Então ele precisa de dinheiro para isso.